Bom, dando sequência ao nosso estudo, nós vamos falar agora do princípio da anterioridade eleitoral e também da questão dos partidos políticos. A Constituição Federal, em seu artigo 16, diz o seguinte: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Este é o chamado princípio da anterioridade eleitoral, ou seja, a lei eleitoral, qualquer situação que modificar o processo eleitoral, ele só poderá entrar em vigor na eleição que ocorra após um ano da sua vigência, tá? Então, se o processo eleitoral ele tiver qualquer modificação este ano, né, qualquer modificação nas leis eleitorais este ano, na eleição deste ano, ela não poderá ter vigência, somente na eleição que ocorrer no ano subsequente. Este é o chamado princípio da anterioridade eleitoral, ok? Não se esqueçam, porque a gente vai falar dele agora, quando a gente entrar na parte dos partidos políticos. Terminando a parte dos direitos políticos, que estão no 14, 15 e 16, nós temos que estudar também um pouquinho os partidos políticos. Antes, eu peço que vocês olhem a Constituição de vocês, olhem o VAD de vocês. Se não tiver no artigo 17 dizendo que houve uma alteração dentro do artigo 17, eu peço que vocês atualizem a legislação de vocês, porque provavelmente estará desatualizada. A emenda constitucional 97, ela entrou em vigor em 2017. Então, prestem atenção, deem uma olhada para ver se já tem as alterações que nós vamos falar. Isso é extremamente importante para vocês. Tudo bem? Ok? Então, o artigo 17, ele disciplina algumas regras constantes do partido político, que depois serão destrinchadas em leis infraconstitucionais. Mas a primeira parte ela não teve, não sofreu alterações, nós temos aí alterações do parágrafo 1º em diante, mas o caput do 17 ele diz o seguinte: é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional e o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Então, antes da gente adentrar nos incisos, a gente tem que tirar algumas informações importantes do caput do artigo 17. Primeiro, a liberdade de criar, fundir, repartir ou extinguir partidos políticos, tá? A Constituição, ela prima pela liberdade na criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Isso é o primeiro ponto. Segundo, resguardados a soberania popular, ou seja, a vontade das pessoas que fazem parte daquele partido. Soberania nacional, soberania na vontade de todos. Depois, deve-se ter com base regime democrático, pluripartidarismo, ou a Constituição brasileira, ela veda a existência de um único partido, Alguns países socialistas, eles têm somente um partido. No Brasil, não. Nós sabemos, a maioria de vocês tem conhecimento que é da existência de vários partidos políticos, porque a nossa Constituição, ela rege o pluripartidarismo, ou seja, a existência de vários partidos políticos. E deve ser observado o direito fundamental da pessoa humana e alguns preceitos. E aqui a gente precisa começar a anotar esses preceitos que, quando nós falamos de provas de concurso, sempre caem essas situações aqui pontuadas.
Primeiro, o partido político deve ser de caráter nacional, ou seja, eu não posso ter um partido político criado somente dentro dos limites territoriais de um estado ou de um município. Eu posso criar o partido político, mas ele tem que ter âmbito nacional. Então, o partido político ele tem caráter nacional. O mesmo partido deve ter correligionários dentro de qualquer estado e município do Brasil. Segundo, proibição de recebimentos de recursos de entidade ou governo estrangeiro ou subordinados a estes. A Constituição brasileira ela proíbe o recebimento de qualquer montante de entidades ou governo estrangeiro. Então, os partidos políticos não podem receber doações de entidades ou do governo estrangeiro ou nenhuma outra empresa que tenha ligação com o governo estrangeiro, tá? É proibido o recebimento de recursos de qualquer entidade estrangeira. Depois, o partido político deve-se anualmente prestar contas à Justiça Eleitoral. Grifem aí, Justiça Eleitoral, tá? O partido político tem que prestar contas à Justiça Eleitoral. E por último, o funcionamento parlamentar deste partido, ele deve estar de acordo com a lei, tá? Esses são alguns preceitos que a gente precisa saber do parágrafo do caput e dos incisos do artigo 17, ok? A partir de agora é que nós tivemos mudanças importantes trazidas pela Emenda Constitucional 97 de 2017. Nós temos aí muitos setes, porque é o artigo 17 que foi modificado pela Emenda Constitucional 97 de 2017, tá? Então aqui nós temos algumas alterações importantes. Eu vou ler para que vocês possam identificar se a Constituição de vocês já traz esta redação. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras para escolha, formação e duração de seus órgãos, permanentes e provisórios, e sobre a organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e regime de suas coligações. Grifem aí que foi a maior mudança. Nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Esta última parte não foi mudada, essa última parte manteve-se a redação anterior. O que se mudou de forma significativa no parágrafo único do artigo 17? O parágrafo único, a partir da emenda constitucional, proíbe a coligação de partidos nas eleições proporcionais. Nós temos que saber o que é eleição majoritária e o que é eleição proporcional. Eleição majoritária é aquela em que o candidato ganha a partir do momento que ele tem 50% mais um dos votos. Ganha aquele que realmente tiver mais votos. Ganha quem tiver maior número de votos. Quem é que nós elegemos pelo sistema majoritário? Elegemos presidente e vice, governador e vice, prefeito e vice e senadores. Os senadores são os únicos membros do poder legislativo que são escolhidos pelo sistema majoritário. Então, no majoritário ganha quem tiver maior número de votos. E o que é uma eleição proporcional? Na eleição proporcional, nós nem sempre quem tem o maior número de votos é vencedor, porque tem-se ali uma contagem, certo? Então é feita uma contagem e antes,
quando a gente tinha até a eleição de 2018, a gente tinha as coligações nas eleições proporcionais. Quem é eleito pela eleição proporcional? Deputado federal, deputado estadual e vereador. Então, às vezes, um candidato, ele fazia parte de uma coligação onde tinha um partidão, né? Porque uma coligação é uma junção de vários partidos para concorrer a uma eleição. Então, eles tinham vários candidatos e eram partidos fortes, e às vezes, porque tinha um candidato com um número expressivo de votos, acabava levando a uma cadeira do parlamento um candidato que não tinha tanto voto. Então, esse é o proporcional. Há quem diga, alguns doutrinadores que questionam, que entendem que isso é injusto, o proporcional. Por quê? Porque às vezes aquele candidato que teve o maior número de votos do que um outro não entrou. Tá? Então, a partir de 2020, é proibida a coligação em eleições no sistema proporcional. Por que 2020? Esta emenda, ela foi aprovada no final de 2017 e o próprio texto da emenda dizia que ela não teria vigência nas eleições de 2018, somente nas eleições de 2020. Então, este ano é o primeiro ano, em 2020, é o primeiro ano que nós não teremos mais coligação para candidatos no sistema proporcional. Ou seja, se em 2020 nós temos eleições municipais, nas eleições municipais não é mais permitido coligar vários partidos para concorrer aos cargos de vereadores, mas na majoritária, ou seja, prefeito e vice, haverá a possibilidade de coligação. Então, isso é muito importante, eu quero que vocês grifem aí na Constituição de vocês e anotem que não é mais possível coligação em eleições proporcionais, somente em eleições majoritárias. E quem faz parte do sistema majoritário? Presidente e vice, governador e vice, prefeito e vice e senador. Quem faz parte do sistema proporcional? Deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Tudo bem, pessoal? Outra importante regra que tem aqui dentro do parágrafo 1º do 17, mas que já existia anteriormente, é a questão da não obrigatoriedade de verticalização das coligações. Ou seja, lá fala sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas no âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Eu tenho uma determinada coligação de partidos para as eleições de âmbito nacional, para presidente e vice. Não necessariamente eu não preciso seguir a mesma coligação para governadores, tá? Então, grifem aí sem obrigatoriedade, porque eu já vi muito cair em prova com obrigatoriedade de vinculação. Então, a Constituição, ela não exige a vinculação de coligações, ou seja, existe uma liberdade para se coligar na majoritária, não se esqueçam. Existe uma liberdade para se coligar em âmbito nacional, estaduais, municipais e distrital, tá? A mesma coligação não precisa ser respeitada, obrigatoriamente descer a chamada, isso é o que a gente chama de verticalização, não é obrigatório você verticalizar. Ou seja, se eu coliguei 5 partidos para presidente, para a eleição de presidente, os estados da federação não são obrigados a fazerem a mesma coligação. Tudo bem? Isso é extremamente importante, a gente não pode esquecer. Então, grifem aí, anotem no caderno de vocês e deem uma olhada para saber se a Constituição de vocês já está atualizada.